Agora vamos lá, eu recebo uma querida que eu realmente tenho um respeito, uma gratidão, porque ela tem feito diferença na vida de muita gente, ela é muito maravilhosa. E ela fala sobre autoconhecimento. E autoconhecimento é a base para uma vida mais equilibrada e autêntica. E ao compreender nossos pensamentos, nossas emoções e comportamentos, a gente consegue tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores e objetivos, tá? Esse processo envolve reflexão, autopercepção, disposição para olhar para dentro, reconhecendo tanto as nossas forças quanto os desafios que precisam ser trabalhados. Além disso, conhecer a si mesmo é fundamental para construir relações interpessoais mais saudáveis, para nos explicar melhor o tema e compartilhar melhores maneiras de colocá-lo em prática. Recebemos a psicóloga Heloísa Capella. Seja Oi, minha bem-vinda, obrigada linda. por estar Tudo aqui. bom? Muito obrigada, porque eu sei que Obrigada. seu tempo é precioso e eu fico feliz que você esteja conosco. Obrigada, Vamos obrigada. lá, Elô? Olha, eu não sei por que você me chama, porque você já está doutora em autoconhecimento. Você já sabe tudo. Mais ou menos, eu tenho que aprender. Aliás, eu digo, desde que eu comecei o Vida Melhor, que a gente só para de aprender quando para de viver, né? É verdade. E quando a gente acha que sabe, aí é que vem uma Aí é passada de bem... perna da vida que você fala, oi, eu não sei nada, É né? verdade. E a gente volta e meia passa por situações assim, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto A sempre muito vida de é aprender. muito sábia. Nós, seres humanos, somos nós sabemos resolver problemas. Essa é uma característica humana. Acho que Deus deu esse negócio e falou, olha, vai lá e resolve, né? Por isso a gente saiu das cavernas, né? Porque a gente é muito bom em resolver problemas. E cada problema que a gente resolve, a gente cresce. E aí a vida é cheia de problemas. E é presente. E é do universo que vai te dando os problemas para que você criativamente consiga resolvê-los. E a cada passo você dá um salto de qualidade na vida, sem Isso dúvida. é tão bom, né? É. Eu fico triste quando vejo que algumas pessoas se fecham ainda na caverna e não Isso. querem aprender com os problemas, que os problemas, você falou bem, são presentes São pra presentes. gente, né? E a gente foge dos problemas ou quer uma vida sem problemas, é muito ruim. Quanto mais problema você tiver, é porque mais condição e capacidade você tem para resolvê-los. E aí tira da frente. E aí tira da frente e vive melhor. Surgem outros, você resolve e vive melhor. É sempre degraus. Problema é sempre degrau. Sempre, o tempo inteiro. Perfeito. Nunca é para baixo. E o autoconhecimento nos ajuda na resolução de problemas? É exatamente nesse lugar. Você não consegue resolver problema se você achar que o problema é o problema. Nunca é. O problema é sempre seu. O autoconhecimento te dá autorresponsabilidade. Sua vida é sua responsabilidade. Ninguém vai resolver por você. Ou você dá conta de você, ou você dá conta de você. Não tem outra alternativa. Eu sempre brinco que quando você chegar lá em cima, vão te perguntar o que você fez por você. Não vão perguntar o que você fez por ninguém nem nada. Vão perguntar o que você fez por você. Como é que você está saindo dessa vida? Porque a gente tem que sair mais sábio, mais autêntico, mais feliz. A vida tem que ter valido a pena. Aí você conta ponto lá. Né? Agora é E aí engraçado. precisa olhar para você. Tem muita gente que nessa se perde. Acha que olhar pra si é viver só pra si e acaba entrando no modo egoísta. Isso. E como é que a isso. gente encontra esse meio do caminho, essa dose? Você sabe, Cláudia, que todo mundo me pergunta isso, porque eu falo o tempo todo de amor próprio. E eu digo, o conhecimento te leva a ser proprietário de você. Isso não tem preço, você é dono de você. Portanto, ninguém pode fazer com você aquilo que você não deixa. Ninguém. Então, eu lembro muito de uma passagem de Paulo de Tarso, que estava preso, e ele dizia, podem machucar meu corpo, podem me prender, mas a minha alma, ninguém pode fazer nada com ela.
E isso é absolutamente verdade, isso é autoconhecimento. Então, eu decido o que você vai fazer comigo. E na nossa vida cotidiana, a gente fica muito magoado, muito ferido com coisas muito pequenas. Não desprezando a dor de ninguém, porque cada dor é uma dor e sinto muito por cada uma, mas se a gente puder olhar essa dor com carinho por nós, compreensão que ela é para nós e ela vai nos servir para o autoconhecimento. O autoconhecimento, quem se interessa pelo autoconhecimento são os insatisfeitos. E os insatisfeitos são, de um modo geral, aqueles que vivem dores e que não sabem o que fazer com isso. E para onde que eu vou? Como que eu saro? Como que eu saro de um casamento ruim? Como que eu saro de um filho ingrato? Como que eu saro de um chefe malcriado? Como que eu saro? Não tem lá fora. Vai ter que olhar para si. Por isso que eu vou investir no autoconhecimento. Eu falo o tempo todo, o autoconhecimento te leva para o autoamor. O autoconhecimento te leva para você ser dono de você. Como que eu faço isso? Bom, primeiro precisa ser muito honesto. A gente precisa sair da hipocrisia de que a gente não tem misérias emocionais. Nós temos, o ser humano é tão complexo, ele é tão espetacular. Bom, eu sou apaixonada por gente, mas ele é tão espetacular que nós temos uma parte sórdida dentro da gente e uma crueldade, assim, bem animalesca. E temos um lado que conseguimos ouvir o cântico dos anjos, conseguimos fazer uma conexão com a luz indescritível. Nós somos isso aqui, está dentro de nós. E claro que a gente vive no meio, né? A gente precisa olhar para isso. Então, eu preciso conhecer as minhas misérias para conhecer as minhas belezas. Eu preciso conhecer minhas mazelas, porque tudo tem par em nós. Então, todas as minhas partes negativas têm o par positivo. E eu preciso saber disso, porque a gente vive numa crença ou num paradigma de que se eu for invejoso, eu não posso ser bondosa. Que eu posso ser as duas coisas. Se eu for ciumenta, eu não posso ser amorosa. Então a gente diz, nossa, você é ciumenta? E aí eu virei os ciúmes e não sou mais nada. Não, eu tenho as duas características. Eu sou ciumenta em determinados momentos e sou muito amorosa em outros. Não sei se você estava aqui no começo do programa na culinária, mas eu me deparei com uma situação que... Isso. Você estava aqui? Eu estava aqui. E de repente eu falei, Ué, né? tenho que mandar beijo? Mandar beijo, eu estava... Já tinha é uma história antiga, né? E eu falei, mas estava chateada com essa pessoa? Tá bom, vou mandar beijo, então tá liberado, perdão, tá tudo bem. Mas que eu fiquei chateada naquela época, eu fiquei, mas tá tudo bem, né? Mas é muito doido isso, né? Isso. Porque tem dois lados. Estou adorando esse papo. Parece Tem. até que eu estou fazendo uma terapia. Mas tem dois lados sempre. O que a gente... Nós somos muito reducionistas. A gente reduz a nossa competência, a nossa qualidade humana. Olha só o que eu estou dizendo, da miséria à luz, né? Nós somos múltiplos, muito. E somos todos assim, né? Isso, o nosso espectro humano é muito grande. A gente é plural. E a gente reduz dizendo, ai, aquela pessoa é tão invejosa. Não é possível que ninguém tenha inveja de alguém. Isso mexe, magoa o ser humano, né? Quando a gente é rotulado pelo lado ruim. Isso. Né? E é do mesmo jeito que as pessoas te elogiam e dizem assim, nossa, Cláudia, você é tão extraordinária, você é tão maravilhosa. E aí você nunca pode ser outra coisa. E aí você mostra um lado feio seu, né? Você mostra uma grosseria que você escapou e fez com alguém. Você mostra uma desqualificação, assim, sem perceber, você fala, ai, aquilo ali, eu não gostei, é feio. Fala,
Cláudia, você fez isso? Então, do mesmo jeito que a gente rotula para o ruim e nunca autoriza aquela pessoa ao lado bom, quando a gente rotula a pessoa no lado bom, ela fica presa ali. Ela não tem direito de ser humana. E aí eu digo, gente, a nossa maior beleza é a nossa dualidade. Que também é desgastante quando você é rotulada só como uma pessoa boa, porque ninguém é perfeito. E daí você... E se você fala assim, você ficou bravo com seu filho? Você, Cláudia, eu não esperava isso. Eu falei, como não? Eu sou humana. Por isso Então que eu acho que tenho o muitas bem e o mal, relações né? ficam desgastadas, as relações mais íntimas, né? Casamentos, relacionamento mãe e filho. Porque a gente, às vezes, mostra o lado ruim e a pessoa rotula e fica só vendo o lado E só ruim, né? pode Isso ser acontece muito ruim. em casamento, né? Em todas as relações, né? Se a gente está se relacionando, o outro olha para mim e diz assim, eu vou ficar aqui, porque aqui ela é bondosa, ela é generosa, ela é alegre, E o dia que eu não quiser ser generosa? Outro dia eu entrei no elevador, isso me chocou, eu lembro disso até hoje. Eu tinha conhecido 2 menininhos, uma graça. Tava eu brincando com meu neto no parquinho e eles, por volta dos 8, 9 anos, e meu netinho tem 2, foram tão atenciosos e brincaram de avião e se divertiram e compreendiam a vontade do Bernardo pegar e não sabia soltar o avião. Eles foram uma graça, assim, e com a gente também, comigo e com meu marido, muito atenciosos. Encontrei no dia seguinte a responsável pelas crianças e falei, que graça aquelas crianças, que lindo. Fora de casa, né? Porque dentro de casa, um horror. E aí eu fiquei com aquilo doído assim em mim, que eu falei, gente, mas eles podem ter umas coisas desagradáveis em casa, às vezes uma malcriação, mas eles são maravilhosos, né? Mas a gente, eles são os dois, São. né? E a gente precisa olhar para as pessoas com essa possibilidade. Agora, a gente está falando de autoconhecimento. Olhar para a gente, entendendo essa nossa dualidade, também é curativo? É curativo porque eu posso lidar melhor com a opinião do outro. Porque eu me dou o direito de ser autenticamente quem eu sou. Eu sou incrível, tenho uma super luz, mas eu não sou só isso. E eu me autorizo Ou seja, a não a gente ser vai só sofrer isso. menos quando a gente pisa na bola. Exatamente. E eu vou E dizer, é julgado. faz parte, perdão. Mas essa é a minha parte escura mesmo, eu tenho. E eu sinto muito que foi com você. Eu vou prestar mais atenção nisso, mas ela me pertence. Isso é autorresponsabilidade, porque eu não dou para o outro a obrigação de me perdoar. Porque eu pisei mesmo na bola com ele. E ele tem todo o direito de ficar muito chateado comigo. E eu vou dizer, ok, o direito é todo seu, você tem toda a razão. Porque eu fiz e eu tenho esse lado mesmo. Eu vou prestar mais atenção, mas esse lado é meu. Eu me responsabilizo por ele. E aí eu não preciso, eu posso me perdoar por isso, porque eu digo, eu vou olhar para isso. Mas é meu, me pertence e eu me perdoo por isso. E fico bem comigo. E eu posso perdoar o outro se ele não quiser me perdoar. Porque ele tem todo o direito. E aí a opinião dele não me machuca mais. E ele vai poder pensar de mim o que ele quiser. Ele tem toda a razão, eu pisei mesmo. Eu não preciso agradar, eu não preciso convencer, eu não preciso... Nada. Tá tudo bem. Isso é autoconhecimento. É legal ser quem eu sou. E não sou eu. É legal ser humano. Todas as pessoas têm. O conhecimento de si mesmo faz com que a gente tenha menos comportamentos compulsivos e automáticos. Então, eu piso no seu pé e eu não percebi. Porque foi compulsivo. Você me magoou, eu dou um jeito de pisar no seu pé. E eu nem percebo que eu faço isso. Não perceber, isso é falta de autoconhecimento. Porque daí você briga comigo e eu digo, mas foi sem querer, eu nem percebi. Eu me sinto vítima de você.
e eu vou ficar na vítima, eu não me responsabilizo por mim, fico muito infeliz com a sua opinião e muito brava comigo. Ora, a vida vira um bolo. Quando eu sei de mim, eu sei que você fez uma coisa que me magoou e eu falo, se eu não prestar atenção, eu vou lá e piso no pé dela, porque essa é a minha vontade. Com autoconhecimento eu posso parar. Com esse autoconhecimento e conhecimento em relação ao outro, que também é luz e sombra, a gente fica menos suscetível a ficar magoado. Vulnerável, exatamente. Mas ainda fica magoado. E posso reconhecer e aceitar. Eu falo assim, nossa, quando a Cláudia me olha torto, eu não gosto. Eu fico bem chateada. Eu tenho uma vontade de sacudir ela. Eu fico com uma raiva. Mas isso é autoconhecimento. Quando a Cláudia te olha torto, é porque, de repente, olhou para o seu lado sombra, que você tem. E aí isso não teria Mas você tem todo o direito. Mas aí isso não teria que diminuir a sua mágoa em relação a esse olhar torto? Diminuiu muito, mas ainda me dói. Mas ainda dói. Porque você é muito minha querida. E eu não gostaria que você visse. Entendi. Então também não é nenhum erro. Nenhum erro. Se magoar. Não, porque senão eu vou ter que ser santa. Ah, tá. Eu não me magoo, eu não isso, não. Você pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho esse direito? Tem direito de ficar magoado? Tem direito de direito. ficar triste? Tem Né? direito. Porque mesmo que a gente saiba que a gente tem nossos erros e que o outro, de repente, enxergou dessa forma, a gente se magoa. Porque o outro ficou bravo comigo. Porque E ele tem todo o direito. Mas aí, mesmo ele tendo todo o direito, eu ainda tenho o direito de me magoar. Sim. Entendi. Isso que é Gente, legal tá do muito autoconhecimento. Tá muita loucura essa conversa aqui, porque eu tô aqui, tipo, fazendo uma terapia, tá? Então, não sei se você tá conseguindo mergulhar dentro desse assunto todo. Mas Cláudia, você falou uma coisa tão maravilhosa agora, que eu não posso deixar escapar. O autoconhecimento dá direito para a gente ser quem verdadeiramente a gente é. E não tem erro em ser quem eu sou. O que o autoconhecimento me dá? Eu posso escolher. Quando eu não sei de mim, você me olha torto e eu te sacudo, sem perceber. Quando eu sei de mim, eu falo, isso me magoou. Eu não preciso te sacudir. Eu presto atenção nas minhas ações. O autoconhecimento me dá poder de escolha. Eu tenho a sombra e a luz. Eu escolho o quê? Eu escolho. Agora, quando eu não sei de mim, eu vou vivendo automaticamente e vou achando que eu sou vítima. Eu nem percebi que te magoei, você brigou comigo e eu falo, ela brigou comigo. Como se a culpa fosse sua. Mas eu que comecei e eu não percebi essa história. Então, num relacionamento, não tem 100% nunca do outro. É 50 mil, 50 seu. A culpa nunca é sua, nem nunca é minha. É do relacionamento. Quando eu tenho esse conhecimento, eu posso parar. Eu falo, nossa, a gente briga o tempo todo. Eu não preciso brigar agora. Eu escolho falar aham. Que, aliás, o autoconhecimento me deu um poder de fazer aham. Porque para que você vai ficar batendo boca com os outros? Me diz. Eu toda hora faço assim, aham. Porque o seu ponto de vista, do seu ponto de vista, está certo. Eu posso discordar absolutamente. olha que interessante. Mas do seu ponto de vista, Não é um aham do tipo, não me importo com o que você pensa. Não, eu vou parar a briga. É aham do tipo assim, faz sentido o que você pensa, tem um lado meu que realmente é assim, tudo bem. É um aham de concordância. Ou de falar, eu vou parar essa Vou briga. parar essa briga. Não, porque eu tô falando isso, que às vezes eu vejo as meninas, principalmente que me contam muito no Instagram, né, as nossas telespectadoras, que elas se cansam dos maridos, então elas se calam, mas se calam e guardam muita mágoa e vão explodindo ali, né? Não é esse aham que você está sugerindo. E depois, quem guarda mágoa tem raiva e quem tem raiva se vinga. Aí o caldo entorna. Isso, Aí é o perigo. isso. Vamos voltar daqui a pouquinho? Vamos.
quero a sua participação. Ai, Quero meu lá, Deus. manda pergunta, manda caso, conta história, abre o coração. Vida Melhor Oficial. Conto com você, vai, capricha. Vida Melhor Oficial. Pode soltar o verbo. A gente está conversando sobre autoconhecimento com ela, que é maravilhosa e transforma vidas, Heloísa Capelas. Manda lá, Vida Melhor Oficial, tá bom? Vamos lá, de volta aqui com a Heloísa. É bom quando a gente faz uso de alguma coisa que a gente fala, nossa, deu certo, Deu né? certo. E foi bem assim, porque às vezes a gente toma, mas não fala, sabe será? qual é a medida, né? Aí Não quando o médico sabe. falou isso, eu falei, nossa, é mesmo? É mesmo. Muito legal. Legal. Vamos lá, a gente ficou agora para abrir as perguntas e tentar ajudar de forma mais Ai, meu pontual a Deus. turma que está em casa, Meu Deus. né? Vamos ver. Perguntas e respostas. Se você já mandou a sua pergunta, a sua história, abriu seu coração, é a hora do retorno de Heloísa Capelas. Ana Carolina diz assim: boa tarde, Cláudia e doutora. Se somos seres duais, por que nossas características, comportamentos negativos se sobressaem mais? Por que é tão difícil para nós reconhecer no outro suas virtudes e limitações? Parabéns pela excelente entrevista. Obrigada, Ana. Olha, é uma história antiga, vem de geração em geração. A gente foca no negativo. Nós temos uma coisa que desde a nossa educação pequenininha, os nossos pais, com a melhor das intenções, eles querem nos educar, nos instruir. Eu digo que a expressão, para mim, mais poderosa é: os nossos pais nos criam. E é verdade, eles nos criam. E a gente fica igualzinho a eles. E eles nos criam olhando aquilo que a gente errou. É um paradigma, né? Hoje está se tentando mudar e está indo por oposto, está dando uma confusão danada. Mas nós vamos uma hora acertar. E hoje ainda bem, né? Nós estamos começando a pensar nisso. Mas ainda o foco é no negativo. Então, se a gente solta uma criança por aqui e ela fica olhando, brincando, passando debaixo da mesa, dando tchauzinho, a gente não fala nada para ela. Mas se ela pegar o copo, a gente fala: não pode, tira a mão daí. Ela é vista no negativo. E a gente aprende a focar no negativo, sem perceber. E aí, a vida, eu, você, o outro, todo mundo. E aí todo mundo começa a focar no negativo. Eu foco no meu e foco no seu. O mais difícil das pessoas em relacionamento é aceitar elogio, não é aceitar crítica. Na crítica eu me magoo, eu fico triste, eu choro, mas eu aceito. Quando você diz: nossa, mas você é tão bacana, tão iluminada, a sensação que eu tenho é que eu sou uma fraude. Porque quando falaram comigo, quando eu era pequenininha, falaram que eu não sabia fazer. E agora estão me dizendo que eu sou maravilhosa? Eu nem aceito. Eu falo: nossa, se descobrir que eu não sei fazer, eu tenho muita dificuldade. Então é uma história tão antiga que vai passando de geração a geração, que hoje nós estamos sabendo disso, porque a ciência está nos contando, mas a gente ainda não sabe no comportamento como fazer. Porque se eu elogio muito, e tem crianças hoje que estão sendo para lá de elogiadas, a gente perde a meritocracia. Como se a criança não tivesse que fazer nada nunca, porque ela é maravilhosa. E nós temos alguns jovens que são credores do mundo. E eles estão dizendo: eu sou ótimo, me paga a conta, eu sou ótimo. E aí a gente está perdendo um pouco a contribuição deles. Então essa medida de parabenizar pelo que você fez e penalizar pelo que você fez, a gente ainda não está sabendo fazer. Mas a gente já sabe que olhar só para o negativo, como nós fomos olhados, causou isso. A gente está com uma dificuldade de olhar o positivo. É por isso que os acidentes são repetidos nas TVs milhões de vezes, porque dá ibope. A gente para ver o que aconteceu, ao invés de fazer uma prece, passar e não atrapalhar. A gente não tem essa noção. Nossa, o que será? É uma mente viciada em coisas Isso, ruins. a tragédia a gente quer saber.
Sabe que eu acho As boas que notícias, uma das a gente coisas não que valida. salvou o meu casamento, que acho que todos nós temos momentos muito difíceis no casamento, né? Eu tô casada há 33 anos e tive vários momentos muito difíceis. Mas eu acho que foi acordar, assim, um estalo de uma frase que eu ouvi de alguém que falava assim: o segredo do nosso casamento é olhar para as qualidades e minimizar os defeitos. E eu falei, eu vou tentar fazer isso. E aí comecei a olhar para as qualidades do meu marido, minimizar os defeitos, entendendo que eu também tenho os meus defeitos, sem me cobrar tanto com os meus defeitos e valorizando as qualidades. Isso salvou a nossa relação. Mas eu tenho visto hoje uma força muito contrária a isso, falando o tempo todo de relacionamento tóxico, abusivo, Eu não tóxico, abusivo. suporto. E eu fico pensando assim, caramba, mas peraí, todo mundo tem uma toxicidade dentro de Todo casa. mundo. Todo mundo, de alguma forma, tem um abuso. Todo dia alguém briga e, de repente, vira as costas e sai. E nem por isso Bate a é, porta. é uma pessoa abusiva, né? Eu acho que a gente está perdendo muito a mão, né? Eu vejo muito positivamente esses movimentos todos, porque mudar paradigma, a gente tende sempre de 8 a ir para 80. E nós estamos nesse lugar. De 80, a gente vai voltar para os Isso. 40, você Vai daqui a acha? pouco, e eu sempre falo isso, gente, mudança é 8,1, 8,2, 8, não é 80, mas para mudar paradigma, a gente sempre estica a corda, isso é da humanidade. E daí não dá certo aqui, e para cá não dá mais para voltar. É Então, que é a gente vai lamentável, né? achar. Porque nesse 80, muita gente joga histórias bonitas no Fora. lixo. E fere uma família, uma geração inteira. E depois, Cláudia, eu acho que a gente precisa falar de autoconhecimento, porque toda vez que eu digo que o outro ele é só meu espelho. Eu não reconheço nada no outro se eu não conheço em mim. Por isso eu reconheço no outro. Isso é autoconhecimento, isso é autorresponsabilidade. É por isso que salvo os nossos relacionamentos. Porque eu posso dizer para você, você foi muito abusiva agora. Pera, qual é a parte em mim que é abusiva também? Porque eu não vou conviver com um abusivo se eu não for. Então, eu tenho um casamento abusivo. Qual a tua parte nisso? Qual é a sua parte nisso? Porque a hora que você puder olhar para isso, se você mudar, o outro muda também. É o que eu falo. É melhor, a frase é minha vida. Não tem Nada jeito. muda se você não mudar. Isso. Agora, você mudou, você está fazendo honestamente, porque autoconhecimento tem que ter honestidade. Não precisa sair da vítima. Eu sou autora, eu sou a dona dessa história, eu sou protagonista. Eu mudei mesmo, é verdade? E isso aqui não mudou? Agora é hora de rever. Mas eu saio antes de fazer eu saio antes de fazer a mudança. Eu responsabilizo o outro dizendo, porque ele, porque ela, porque... Não. Aí a gente vê só a repetição de padrão, né? Tem porque gente o que dedinho- casou 10 vezes Com o com mesmo. a mesma pessoa, só mudou a cara e o nome. Às vezes não muda nem muito o rosto. Às vezes é tão parecido. Você sabe que a gente casa sempre com pai e mãe, porque é a nossa referência de amor. O que a gente aprendeu sobre amor foi com pai e mãe, porque nenhuma relação é mais amorosa do que de pai, mãe e filho. Não tem outra. E a gente aprende. Portanto, a gente vai para a vida procurando essa mesma relação. Eu quero aquele afeto. E aí eu vou buscar nas pessoas. Aí eu caso com meu pai, e o meu pai era um truculento. Então eu caso com o marido truculento. E eu digo, ai credo, Deus me livre, depois de um tempo eu não quero mais esse casamento. Aí eu digo assim, nossa, eu casei com o oposto. Ai, foi maravilhoso. Se eu olhar honestamente, eu casei com a minha mãe. Eu digo que eu fiz uma grande diferença. Isso é autoconhecimento, é poder olhar para a nossa história e para a gente. Ó, o Carlos Antônio está perguntando, boa tarde, é necessário fazer psicanálise para trabalhar o autoconhecimento? Não.
a psicanálise é um pedacinho, é uma fatia valorosa, mas é uma fatia do autoconhecimento. Existem caminhos só de autoconhecimento e existem outras técnicas e outras histórias para você chegar no autoconhecimento. Mas é um jeito. Obrigada, Carlos Antônio. Próxima pergunta, vamos para a tela, é da Elis Coutier. Como conseguir liberar o perdão? Pois isso nos faz muito mal, infelizmente. De novo, a autorresponsabilidade é quando eu olho para mim e digo, cara, eu também cometo erros. Por que só ele que é bandido? Porque eu também cometo erros. Então, isso diminui o erro do outro, porque a gente fica igual. Ninguém é o que é porque quer. Nós viemos de uma história e vamos nos construir de uma maneira inconsciente. Eu e você. Na medida em que eu vou sabendo de mim, eu vou te entendendo. E na medida em que eu vou sentindo as suas negatividades, eu vou dando nome para as minhas e dizendo, eu sei. E daí pode liberar. Não precisa conviver. Eu acho isso muito importante. Perdão não é reconciliação. Porque reconciliação depende de dois. Eu posso não querer mais. Eu tenho o direito de escolha. Eu não quero conviver com aquela pessoa. Mas eu estou livre dela e ela livre de mim. Isso é perdão. Obrigada, Elis, pela pergunta. A próxima pergunta na tela é da Maria Vitória Ferraz. Boa tarde, estou passando por um momento difícil. Como eu posso ajudar o meu filho que se envolveu com jogos? Isso está fazendo sentir mal, com a autoestima lá embaixo. Ele precisa de ajuda, às vezes até medicamentosa. Vício, psiquiatras podem ajudar muito, porque dependendo do grau, do nível de comprometimento, ele vai precisar ser medicado, ele vai precisar ser afastado, ele precisa de ajuda. E ele precisa pedir essa ajuda, porque ninguém ajuda quem não quer. Nem mãe não tem esse poder. Agora, Maria Vitória, voltando para a frase que eu amo, nada muda se você não mudar. Para você segurar essa barra, eu te aconselho buscar um grupo de apoio. Sim. O Amor Exigente, que cuida de pais adictos, de pais de filhos adictos, vai ser muito bom. Estou te falando isso porque eu conheço de perto, toda segunda-feira recebo os voluntários de Amor Exigente. É um trabalho lindo de transformação. Lindo. Então busque ajuda, não fique só para você poder ajudar seu filho, tá bom? E não fique querendo que ele sare, você precisa sarar. Próxima pergunta. Obrigada, Maria Vitória. Heloísa Andrade, boa tarde. Sempre fui aquela pessoa que coloca as necessidades dos outros antes das minhas. Agora, com filhos já crescidos, percebo que não sei muito bem do que eu gosto ou o que realmente quero. Como posso começar a me reconectar comigo mesma? A palavra de ordem do autoconhecimento é atenção. Começa a prestar atenção em você. Isso é o começo do autoconhecimento. Então, eu não gosto da água, só água. A hora que eu pingo umas gotinhas de limão, ela fica mais gostosa. Começa a prestar atenção. Tem coisas que você gosta e não gosta, que você nem prestou atenção. Você só ficou prestando atenção em filho. Agora que eles já foram, começa a voltar para você. Atenção, presta atenção em você. Essa questão da gente colocar o outro na nossa frente tem muito a ver também com a dificuldade de dizer não, a dificuldade de colocar limites porque não reconhece seus próprios limites. Tem a ver com o quê, Lu? Com a carência. Carência. Então é bom também ela olhar para essa carência, né? Eu preciso demais do amor do outro. E eu tenho a ilusão de que se eu cuidar do outro, se eu for bacana com o outro vai retornar. Isso nem sempre é verdade. Como é que a gente cura um pouquinho essa carência ou entra no caminho para curar a carência? Primeiro, como é que você pode se dar? O que você pode fazer para ficar contente com você? É um caminho bem individual de você sair da necessidade do afeto do outro.
Você não fica esperando o outro. Você fala assim, bom, o que eu posso fazer para mim hoje? É se dar todo dia um pouquinho. Acho que hoje eu posso me levar para tomar um sol. Não, nesse momento acho que ninguém está querendo tomar sol, mas assim, hoje eu posso, acho que eu vou tomar um café na varanda e ficar 10 minutos comigo. Acho que eu vou tomar um banho bem gostoso e prestar atenção. Acho que eu vou fazer uma massagem na minha cabeça enquanto eu lavo o cabelo. Eu vou me dando aquilo que eu fico esperando do outro, 10 minutinhos por dia. Eu vou começar a achar que é tão gostoso. E eu começo a aumentar esse lugar. Quanto mais eu dou para mim, menos eu preciso de você. Isso é auto-amor. Vai se mimando. Isso, vai se mimando. Autoestima Cuidado tem a com os ver doces, isso. mas vai se mimando. É, porque o doce que muitas vezes a gente fala, eu mereço, né? Não, é o contrário. Eu não mereço esse tanto de veneno no meu corpo. Exatamente. Eu mereço uma comidinha saudável. Eu mereço uma atividade física, né? Eu mereço tomar água. Eu mereço fazer o melhor por mim. Aliás, eu sempre acho que eu mereço uma linda salada. Ótimo. Eu adoro. Eu também adoro. Heloísa Capelas, essa mulher maravilhosa, abençoada. Ela é demais, gente. Sou fã. Aliás, se tem um livro que eu indico para todo mundo e quero indicar para você, porque curou muitas das minhas feridas, respondeu muitos questionamentos, foi divisor de água na minha vida e eu li no melhor momento, porque eu estava assim, eu estava entregue, porque foi quando eu tive meu problema de saúde, que eu tive uma crise tireotóxica brabíssima, foi até que eu falei que eu infartei, e aí eu me vi perdendo a vida e me vi ganhando a vida, né? Nesse momento que aí você volta para a vida frágil ainda, peguei o livro e esse livro foi um presente para minha alma. Mapa do Conhecimento. Da felicidade. Mapa da Felicidade. É puro conhecimento. Mapa da Felicidade. Eu amo esse livro, indico para todo mundo. Eu, infelizmente, eu emprestei o meu e nunca mais tive de volta. Nossa, eu preciso trazer aqui a próxima vez. Mas eu queria aquele, sabe, que estava arriscado, tava assim. Mas tudo bem. Mapa da Felicidade. Heloísa Capelas no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E tem o heloisacapelas.com.br e o universo Do autoconhecimento.com.br. Muitíssimo obrigada. Amo te linda. receber. Não demore. Obrigada, viu, linda? Obrigada.